Boa tarde a todos. Estou deixando hoje uma mensagem bíblica. O título é Estratégia do Inimigo para nos afastar de Deus. Uma das estratégias é colocar em nós cegueira espiritual, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Então, a primeira estratégia é colocar cegueira espiritual na gente. Uma outra estratégia é endurecer o coração do homem, que está em 1 Coríntios 11, do versículo 13 ao 15. Eu não vou estar lendo não, porque é muito grande. A outra estratégia é o falso profeta, que está em Gálatas 1, vou estar procurando aqui, que está em Gálatas 1, Gálatas 1, versículos 7 e 8. Vou estar lendo, que nos diz assim: o qual a verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Aqui fala dos falsos profetas. E aqui onde fala de anátema, quer dizer maldição, né? Quem não pregar a verdade, que diz aqui, que seja amaldiçoado. Depois vem mais algumas estratégias, né, que Satanás usa para nos tirar da presença do Senhor, que está em Apocalipse 12, versículo 3. Lá vai falar sobre os anjos caídos. É os anjos que está aqui na terra, né, que foram derrubados junto com Satanás. Eles estão aqui para estar ajudando o inimigo a nos afastar do Senhor. Que fala assim também, é uma grande batalha espiritual. Satanás também tem os anjos que trabalham para ele. São esses anjos caídos. Veio para trazer contendas e tirar a paz. O tempo de Deus parece estar demorando. Ele é diferente do nosso. Deus age na hora certa. Se Jesus não abreviar o dia, não encontra ninguém na igreja, não encontra ninguém na presença do Senhor. Os anjos caídos, que eu disse, trabalham na terra para o diabo. Os anjos do diabo estão aqui na terra, trabalhando para ele. É uma legião e principados do diabo. Em Apocalipse 12, versículo 10, vai estar falando assim: agora chegada está a salvação, com o poder de Cristo, guerreando já. O acusador de nossos irmãos é derribado, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro.
O diabo acusa dia e noite. Em João 8, versículo 44, vai estar falando. Sabemos que a salvação é individual. Em Tiago 4 nos fala assim: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vocês. Apocalipse 12, 17. Ele faz guerra contra o povo de Deus. Deus quer de nós obediência. Se o filho é obediente, o pai ajuda e ouve. Ainda em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 10, nos diz sobre a coroa da vida, sobre a salvação. Não ter medo das coisas que há de padecer. O diabo vai tentar o tempo todo, mas seja fiel até a morte. A primeira morte é carnal, a segunda espiritual. E em Apocalipse, também 22, fala sobre a cidade santa, a nova Jerusalém. Quando pecamos, o Espírito de Deus nos mostra, testifica. Ele traz doença. O inimigo traz doença, que está em João 2, versículo 7. Causa doença desde as plantas do pé até o alto da cabeça. Existe permissão de Deus para mostrar a Satanás a nossa fé e fidelidade. O diabo usa as pessoas para tirar nossa paz. O inimigo é os próprios familiares. Não adianta ter as coisas e querer juntar tesouro na terra. Não adianta nada a gente querer ter mais e mais, se a gente veio para esse mundo sem nada e também vai voltar sem nada. Tudo vai ficar aqui. Precisamos ter compromisso com Deus, ser exemplo e ajudar a ganhar almas para Jesus. Também aqui falou sobre algumas estratégias do inimigo, né? Também existem potestades de demônios invisíveis, que está em Efésios 6, versículo 12. Por exemplo, demônios de sensualidade, demônio do devorador financeiro. Esses demônios só saem com oração. Quem Deus mais quer usar são os mais perseguidos pelo inimigo. Por isso devemos revestir da armadura de Deus e fortalecer na força do poder de Deus. A maldição vem quando causa desobediência. Por isso devemos obedecer, né, a Deus. O inimigo, ele é mentiroso. Muitas passagens da Bíblia falam que ele é o pai da mentira. Que ele é mentiroso o tempo todo, ele nunca se firmou na verdade. Devemos honrar a Deus em todo lugar que estiver, e Deus vai nos honrar. Em Mateus 25, versículo 41, vai falar sobre o fogo eterno. Está preparado para o diabo e seus anjos caídos. Lucifer não suporta o louvor. Ele está preso no inferno. Ele está sendo queimado. E também nos ensina como expulsar demônio.
Primeiro diz: demônio, você está amarrado em nome de Jesus. Expulsamos o demônio em nome de Jesus. Alguns tipos de demônio, como o lunático, na passagem da lua, que só sai com jejum e oração. O demônio não pode falar. Jejum é para quebrar a natureza nossa, da nossa carne. E Tiago nos diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, para a gente resistir o diabo, o que a gente tem de fazer? A gente tem que buscar mais a face do Senhor, aprender mais a palavra do Senhor, orar mais, jejuar mais, louvar e estar sempre procurando aproximar mais de Deus. Que à medida que a gente aproxima de Deus, Ele também se aproxima de nós e o inimigo Satanás se afasta de nós, né? É assim que a gente vai resistir. É com oração, é com jejum. Fica